Olá, sejam bem-vindos a este episódio 143 de E o Resto é História, com o duo Maravilha, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Recordo que O Resto é História, além de ser transmitido na rádio e em podcast, pode agora ser visto em vídeo no YouTube, no canal do Observador. Foi no dia 6 de abril de 1992, faz agora precisamente 20 anos, que teve início a Guerra dos Balcãs. E ao longo da curta história deste programa, já vários ouvintes, como o Hugo Borges Pinto, o Henrique Moser ou o Carlos Teixeira, enviaram-nos perguntas sobre a Jugoslávia e a Guerra dos Balcãs. Hoje chegou finalmente o dia de lhes responder. Passo por isso a palavra ao ouvinte Carlos Teixeira. Diz ele: como pessoa nascida em 1982, tenho bem presente na memória as imagens de Sarajevo e sempre vi os sérvios como os maus da fita. Mas os mesmos sérvios relatam crimes desumanos por parte dos bósnios no século XIX e início do século XX. Que história é desta região? Como foi possível ao Marechal Tito aguentar a Jugoslávia? O que uniu afinal esses povos? E agora passo a bola ao ouvinte Hugo Borges Pinto, que diz: já que se fala tanto da intervenção na antiga Jugoslávia por parte da NATO, qual a história da Jugoslávia de Tito? Qual o papel da NATO e da ONU no conflito que se abateu sobre aquele país? Tudo perguntas pertinentes, Rui, como é habitual. A atual guerra na Ucrânia levou, aliás, muita gente a vasculhar as memórias da Guerra dos Balcãs. Portanto, fala-nos um pouco dela e das suas diferenças e semelhanças em relação ao que hoje está a acontecer. Primeiro, a questão é interessante porque o noticiário da Guerra da Jugoslávia, ou depois chamada Guerra dos Balcãs, ou as várias guerras da Jugoslávia, o noticiário foi enorme na década de 90 e é curioso que 20 anos depois as pessoas estejam a puxar pela memória, certo, para se lembrar desses, do cerco de Sarajevo, dos snipers e dos bombardeamentos em Sarajevo. Portanto, as coisas passam, mesmo aquelas que parece que são muito marcantes, vão ficar para sempre na memória dos indivíduos. Isto, claro, dá o papel à história. A história é precisamente aquilo que vem quando a memória falha, quer dizer, então fala-se com os historiadores. Mas isso é interessante que tenha acontecido, mesmo em gerações que ainda estão vivas e que seguiram aquele tempo e agora já não se lembram exatamente do que é que foi. Bem, a história das guerras da Jugoslávia, das guerras desta terceira guerra dos Balcãs, como alguém lhe chama, também como alguém já lhe chamou, é uma história que nós já conhecemos. É uma história que já... Porquê? Nós já falámos aqui, há 2 programas atrás, salvo erro, do que era a divisão de uma unidade política multinacional. A propósito dos impérios, e aqui a propósito de um Estado, a Jugoslávia. A Jugoslávia é, de facto, um Estado multinacional e onde o processo de democratização no princípio da década de 90, depois de caírem as várias ditaduras comunistas da Europa Central e Oriental e dos Balcãs, a Jugoslávia era uma ditadura comunista, a democratização o que fez foi levou estas nacionalidades a separarem-se. E essa separação não foi fácil nem pacífica. Aquilo que se chama uma balcanização. É, não é sim, por acaso, não é? Sim, isso já vinha... Tu disseste há pouco, falaste numa terceira guerra dos Balcãs, É, certo? porque tinha havido 2 guerras dos Balcãs, em 1912 e 1913. A primeira e a segunda guerra dos Balcãs, uma a seguir às outras, também já aqui falámos. Teve a ver com o quê? Teve a ver com o fim do Império Otomano naquela área da Europa. Os Balcãs estiveram sob domínio otomano durante séculos. No princípio do século XIX começaram a surgir Estados cristãos independentes naquela zona, a Grécia, a Sérvia também. A Sérvia inicialmente é um Estado vassal do Império Otomano, mas já de facto autónomo, e depois torna-se independente, ou é reconhecida a sua independência em 1878. E aquilo a que assistimos na década de 90, portanto há 20 anos, foi precisamente o fim de um dos Estados sucessores dos impérios, quer do Império Otomano, quer do Império Austro-Húngaro, uma vez que uma parte da Jugoslávia fazia parte do Império Austro-Húngaro, e como muitos dos Estados sucessores desses impérios, era também ele um Estado multinacional. Isto é composto de várias nações. Portanto, a Jugoslávia era uma federação, é uma federação de 6 repúblicas, um bocadinho à imagem da União Soviética. As repúblicas eram a Eslovénia, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, o Montenegro e a Macedónia.
E, por sua vez, a Sérvia, para tornar a história ainda mais complicada, a Sérvia depois tinha duas regiões autónomas que são importantes para a história, que é a Vojvodina e o Kosovo, que depois vai dar origem a uma nova guerra em 1998-1999, também conhecida como Guerra do Kosovo, mas de facto faz parte destas guerras da Jugoslávia. Portanto, muitas culturas diferentes num espaço geográfico muito curto. É, porque a Jugoslávia, sim, não é uma grande extensão, mas a Jugoslávia, eu falei aqui de uma federação de 6 repúblicas, mas também pode ser vista como um império da sua república principal, a Sérvia. A Sérvia é a primeira a tornar-se, destas repúblicas constitutivas da Jugoslávia, a primeira a tornar-se independente do Império Otomano, aliás, como um reino da Sérvia, ainda era uma monarquia nessa altura, em 1878, e na prática a história da Jugoslávia é da conquista dos outros. Verdadeiramente é isto, é a conquista e anexação dos outros territórios, que vão ser formados, constituídos repúblicas, pela Sérvia. Isto é, a Sérvia vai se expandindo à custa do Império Otomano, à custa do Império Austro-Húngaro. Basicamente, a Sérvia tem a sorte de, nas várias guerras, quer as guerras dos Balcãs de 1912-1913, quer depois a Primeira Guerra Mundial, quer depois a Segunda Guerra Mundial, a Sérvia está sempre do lado dos vencedores. Portanto, quando acabam as guerras, fica com territórios que pertenciam a outras unidades, a outros Estados, que entretanto não tiveram tanta sorte. O que é que unia esta Jugoslávia? Bem, o nome quer dizer os eslavos do Sul, os eslavos do Sul. Portanto, isto basicamente era a ideia de que as populações eslavas daquela zona dos Balcãs, daquela zona da Europa, ali ter-se-iam unido neste Estado que era a Jugoslávia por afinidades culturais e linguísticas. Isto é, o que acontece é que quando nós olhamos para a história destas da Jugoslávia, das populações, das nacionalidades que constituem a Jugoslávia, o que reparamos é que eles têm histórias muito diferentes, porque fizeram parte durante muito tempo de impérios diferentes. Uns estiveram no Império Otomano, outros estiveram no Império Austro-Húngaro, uns foram independentes numa determinada altura, outros tornaram-se, enfim, destacaram-se desses impérios bastante mais tarde. E depois aquilo que os unia verdadeiramente, a história comum que eles têm é do conflito entre eles. Isto é, aquilo que eles têm em comum é as guerras que desde muito cedo, os conflitos que desde muito cedo têm entre eles. Eles têm histórias diferentes. Por exemplo, a Eslovénia e a Croácia. A Eslovénia e a Croácia, que estão a norte, digamos, da Jugoslávia, tinham feito parte do Império dos Habsburgos. E uma parte também da República de Veneza. Isto é, aliás, uma parte até da Itália, até 1918 e até 1945, tinham feito parte da Itália. Uma parte tinha feito parte da Itália. São católicos, são cristãos católicos e olham sobretudo para o Ocidente. Isto é, as suas referências são ocidentais. Aliás, até a Eslovénia, por exemplo, é o território mais industrializado, mais ocidentalizado da Jugoslávia. Os sérvios são cristãos ortodoxos, tornaram-se independentes mais cedo contra os otomanos, faziam parte, portanto, tinham estado integrados no Império Otomano, tornaram-se no século XIX, desde os tempos em que a Grécia se tinha tornado independente, é mais ou menos na mesma altura que eles também se tornam bastante autónomos, depois independentes em 1878, são cristãos ortodoxos e, portanto, o olhar deles vai para o outro lado, vai para a Rússia. A Rússia é o patrono dos cristãos ortodoxos, e dos eslavos também, mas dos cristãos ortodoxos. E depois temos a Bósnia. Na Bósnia, metade da população é muçulmana. São europeus muçulmanos. A sua referência é o Império Otomano. Quando o Império Otomano acaba, de qualquer maneira, se continuam como o Islão europeu, um Islão europeu, na Bósnia. Na Macedónia do Norte, que fez parte da Bulgária e depois foi integrada na Jugoslávia, um quarto da população também é muçulmana. Neste caso, é também albanesa, da Albânia. Portanto, temos... E depois ainda temos o Kosovo na Sérvia, que é uma região autónoma da Sérvia. Aí a maioria da população é muçulmana albanesa. Na Vojvodina, que é uma outra região autónoma da Sérvia, portanto, da República da Sérvia, um quarto da população é húngara.
porque tinha feito parte da Hungria e depois tinha sido anexado à Jugoslávia. Só para dar uma ideia desta Vojvodina. A Vojvodina, vou pegar no recenseamento de 1948, portanto logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Eles fazem um recenseamento em que distinguem os vários grupos culturais e étnicos. Metade da população é sérvia. Portanto, metade da população da Vojvodina é sérvia. Mas depois 25% é húngara, 8% é croata, 4% é eslovaca, 3,6% é romena, 1,9% é alemã, 1,9% é montenegrina, 1,3% é ucraniana e ainda há macedónios, eslovenos, russos, checos e búlgaros. Isto tudo em 21... Pessoas que se identificavam como tal. Sim, como tal e que, e que foram identificados no recenseamento como tal. Isto tudo em 21 mil quilómetros quadrados. Portanto, um quarto de Portugal, quer dizer, estão estas populações, não é uma população muito grande, são 2 milhões de habitantes, mas com esta enorme variedade. Isto dá uma ideia da imensa diversidade da Jugoslávia e das regiões que a compõem. E depois, ainda pior, como eu disse, uma grande parte desta diversidade tinha-se afirmado, tinha-se consolidado através de conflitos entre estes vários grupos. O caso mais, para não recuar muito, ficamos pela Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, em 1941, o reino da Jugoslávia é invadido pela Alemanha. Os alemães não conseguem dominar completamente a Jugoslávia. Enfim, o relevo, a grande... Também, e é o relevo, aquilo é uma zona... Os Balcãs é uma zona complicada... é vales e montanhas e, portanto, é difícil de controlar. Não é muito fácil. Surgem neste país, agora ocupado, 3 organizações armadas de guerrilha, forças de guerrilha grandes, com dezenas de milhares de homens armados, cada uma delas. Surgem 3 organizações armadas que imediatamente começam, mais do que uma resistência contra os alemães, uma guerra entre si. É os Táxis croatas, nacionalistas, e pró-alemães, isto é, estão com a Alemanha porque estão a combater os outros. Aquilo é muito, isto é, de dizer, claro, os inimigos deles vão dizer eles são colaboradores dos alemães. Bem, eles estão com os alemães porque enfim, estão a combater outros que não estão. Certo. E os alemães estão a ajudá-los contra, aliás, eles apoiam, a Alemanha quando entra apoia os croatas, porque os croatas eram aqueles que estavam digamos, tinha uma tradição mais próxima dos Estados germânicos, tinham estado a Croácia e a Eslovénia tinham estado integrados no Império Austro-Húngaro. E depois, falei dos Ustašes. Os Chetniks é uma organização de sérvios nacionalistas, fiéis à monarquia. Primeiro estão com os aliados contra os alemães e depois com os alemães contra os aliados. Portanto, mudam, durante a guerra vão mudando de lado conforme quem os apoia, quem lhes dá mais apoio. E finalmente há os partisãs comunistas, pró-soviéticos, e que acabam por combater quer os Ustašes, quer os Chetniks. Só para dizer uma coisa, os Ustašes, Chetniks e partisãs significam quase a mesma coisa, isto é, rebeldes, guerrilheiros, é isso que isso significava. Portanto, a Segunda Guerra na Jugoslávia, que por vezes era apresentada como uma guerra de resistência contra a ocupação alemã, de facto o que verdadeiramente foi uma guerra civil. Uma guerra civil na Jugoslávia, entre croatas, entre chetniks, isto é, sérvios pró-monarquia, nacionalistas, e partisãs comunistas, sendo que os partisãs também, na sua maioria, são sérvios. Portanto, todos estes grupos são depois responsáveis por massacres. Todos eles massacram imensamente uns aos outros. Porque massacres étnicos. Porque eles tentam expulsar populações que lhes são estranhas ou hostis dos territórios que eles estão a tentar dominar. Aliás, isto vai ser uma característica, mais uma vez, da Guerra dos Balcãs na década de 90. É o mesmo método, isto é, tentar ocupar um território e depois, nesse território, ver quem é que não corresponde ao perfil étnico, cultural do grupo que está a ocupar e tentar expulsá-los ou matá-los. Ou matá-los. Portanto, nós temos populações que têm histórias diferentes e, repito, a única história em comum que têm é a da guerra entre elas. Isto é dos conflitos que têm entre si. Em 1945, quem vence são os partisãs comunistas, a monarquia sérvia é abolida, os partisãs são, como eu disse, maioritariamente sérvios, mas são comandados por um croata, Josip Broz, conhecido por Tito,
depois por Marshal Tito, uma vez que os líderes comunistas nessa altura se atribuem títulos militares. O Stalin também é o Marshal Stalin, Tito também é o Marshal Tito. Eles iniciam um reino de terror na Jugoslávia. Por exemplo, só na Eslovénia há 130 mil execuções em maio e junho de 1945. Claro que eles dizem, não, isto eram os colaboradores com os alemães e mereciam todos morrer. Sabe-se lá, eram aqueles que se tinham oposto aos partisãs comunistas. Agora, Tito não é mais do que talvez por ser croata, mas talvez o fator mais importante tenha sido o modelo soviético das repúblicas da União Soviética. Vai dos anos 20, aquelas para a repúblicas... organização da nova Jugoslávia. Vai organizar a Jugoslávia como uma federação de repúblicas e reconhecer nas repúblicas nacionalidades, isto é, Croácia, Eslovénia, Sérvia, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Macedónia, portanto, formam que correspondem mais ou menos às nacionalidades principais que existiam nestas região. Então, mas dos vários países sob a influência soviética, a Jugoslávia sempre ocupou um lugar à parte, digamos assim. Foi provavelmente daqueles países que em 1945, digamos que pertenciam à esfera soviética, aquele que se destacou primeiro da esfera soviética. A partir de 1948, Tito entra em conflito com Stalin, afasta-se, Tito vem a colocar a Jugoslávia no chamado movimento dos não alinhados com a Índia, com a Indonésia, portanto, aqueles que entre o Ocidente e a União Soviética não estão alinhados. Portanto, a Jugoslávia é uma ditadura comunista, mas que não está alinhada com a União Soviética, e dentro da própria Jugoslávia começa a admitir políticas que, do ponto de vista ocidental, parecem liberais, digamos assim, a admitir alguma maior liberdade económica. Fala-se do modelo jugoslavo como uma espécie de alternativa à União Soviética, como forma de ter um país sob o domínio de um partido comunista, ou Liga dos Comunistas da Jugoslávia, salvo erro, assim que se chamava, mas com uma organização diferente da União Soviética. Eles fizeram sempre questão de se destacar da União Soviética, não apenas em termos de política internacional, mas também em termos de política nacional, ao contrário de outros países que se afastam da União, que acabam por se afastar da União Soviética, mas manterem regimes que são muito parecidos com o regime stalinista. Enfim, por exemplo, a Roménia, que também é um país que nos anos 60, 70 se afasta um pouco da União Soviética, mas que se mantém, enfim, interiormente era pior até do que a União Soviética em termos de otomá, como em termos de repressão. E o regime dura, não é? O regime dura. O Tito dura, enfim, visita Portugal e tudo, visitado naquela época em que Portugal também, 74, 75, 76, quando andava tentado também por uma terceira via entre o Ocidente e a União Soviética. Portanto, o modelo jugoslavo é também estudado pelos nossos militares revolucionários nessa altura. Enfim, já falámos aqui do fascínio que teve a Albânia, na Jugoslávia também. Tito mantém o seu poder até Tito morre em 1980. A Jugoslávia sobrevive. Em grande medida porque, não estando alinhada com a União Soviética, está encaixada na divisão da Europa entre leste e oeste. E, portanto, a permanência das ditaduras comunistas permite manter a Jugoslávia. Mas a partir do fim dessas ditaduras comunistas na Europa central e oriental, isto é, depois da queda do Muro de Berlim em 1989, portanto 9 anos depois da morte de Tito, começa a perceber-se na Jugoslávia uma evolução similar à que está a acontecer nos outros Estados que tinham sido ditaduras comunistas, isto é, a democratização ser idêntica a um processo de separação de nacionalidades. Cada uma das repúblicas começa primeiro a declarar a sua autonomia e depois a avançar para a sua independência. Isso começa a partir de 1991. E o que é que os observadores da Jugoslávia em 1991-92 confirmam, algo que eles já tinham começado a perceber antes, é que as elites políticas comunistas, isto é, os vários grupos que dominavam politicamente Jugoslávia, estavam já há uns anos atrás, estavam a fazer uma evolução de elites comunistas para elites nacionalistas. Isto é, estavam a traduzir o comunismo por
nacionalismo. Foi a sua forma de manterem ou de adquirirem legitimidade perante aquelas populações que já não reconheciam o comunismo como uma base a partir da qual se pode exercer o poder, e então há esses líderes ou esses políticos que eram comunistas nas várias regiões, de repente aparecem como políticos nacionalistas, isto é, com políticos sérvios, com políticos croatas, mas não no eslovenos, okay. bósnios e por aí fora. Ou seja, não no sentido da Jugoslávia enquanto nação. Não. Isto é, a Sérvia mantém a ficção da Jugoslávia. Durante certo. algum tempo continua a chamar-se República Socialista da Jugoslávia, salvo erro, era assim que se chamava. Mas, nitidamente, é a Sérvia. Uhum. E os outros não aceitam essa ficção e começam a reivindicar como identidade nacional a identidade que as repúblicas federativas tinham até então, e enfim, que já tinham uma ressonância nacional. Ora bem, o que acontece é que esta divisão não podia ser pacífica, e não podia ser pacífica por duas grandes razões. Uma delas, já aqui disse, isto é, a Sérvia, durante muito tempo, tenta assegurar a unidade da Jugoslávia, isto é, tenta manter a unidade da Jugoslávia, e quando percebe que está a perder o controle da situação, usa a força. E isso é, o primeiro caso disso é em junho de 1991, quando a Eslovénia declara a independência e o exército federal jugoslavo entra na Eslovénia para tentar acabar com essa independência. É uma guerra, é a chamada Guerra dos 10 Dias, é uma guerra muito breve. Uhum. Entra, falha e recua, e pouco depois a Eslovénia reconhece a independência da Eslovénia. Mas dá um sinal dessa resistência. Porquê é que essa resistência depois é maior e se torna mais complicada no caso de outras repúblicas e sobretudo no caso da Croácia e no caso da Bósnia? É porque eu estive aqui a dizer que havia uma diversidade cultural na Jugoslávia e havia também diversidade dentro destas repúblicas. Isto é, dentro da Croácia, dentro da Bósnia, também há uma grande diversidade. E uma das coisas que há aí são grandes minorias sérvias. Há grandes minorias sérvias. E o que é que acontece quando as maiorias croata e bósnia avançam para a independência? Essas minorias sérvias, enfim, provavelmente instruídos, os seus líderes instruídos e em sintonia com o governo sérvio, o que fazem é declarar também eles a independência. E, portanto, a Croácia torna-se independente e aparece uma República Sérvia também a dizer que é independente dentro da Croácia. Uhum. E a mesma coisa acontece na Bósnia, também há uma República Sérvia na Bósnia. Mas a Bósnia ainda é mais complicado. Porque a Bósnia não há apenas uma importante minoria sérvia. Há também uma importante minoria croácia. E os croatas que estão a resistir à Sérvia, no caso da Croácia, no caso da Bósnia, também estão interessados em partilhar a Bósnia. E então na Bósnia e Herzegovina aparece, além da República da Bósnia, uma República Sérvia e uma República Croata. Isto é, de repente, há três repúblicas a declarar a independência dentro da mesma região. E aquilo que acontece na Bósnia entre 1992 e cerca de 1995 é que tem estas três forças, os bósnios muçulmanos, que são cerca de 44% da população da Bósnia, os sérvios cristãos ortodoxos, que são cerca de 32% da população, e os croatas católicos, que são 17%, em guerra uns com os outros. Enfim, ao princípio os croatas estão aliados aos bósnios e depois separam-se e atacam também os bósnios. E portanto há uma guerra em três... Há várias guerras dentro da própria guerra. É uma guerra muito feroz, que vai fazer cerca de 100 mil mortos nestes 3 anos. Portanto, é uma guerra terrível. Tem o lado, digamos, mais conhecido é o cerco da cidade de Sarajevo, a capital da Bósnia, uma cidade mais ou menos do tamanho de Lisboa, 400, meio milhão de habitantes, talvez menos, mas é uma cidade mais ou menos do tamanho de Lisboa. É cercada por milícias sérvias,
Está cercado entre 1992 e 1995-96. Os sérvios basicamente ocupam as colinas à volta da cidade e durante esses 4 anos a sua ocupação é bombardear a cidade e também, a partir de alguns edifícios que também ocupam na cidade, aquele trabalho de atiradores furtivos. Isto é, portanto, quem anda na cidade está sujeito não só aos bombardeamentos, mas ser alvo de disparos de atiradores furtivos, portanto, aqueles snipers. Há cerca de 5 mil civis que são mortos desta maneira durante estes anos, além dos milhares de soldados bósnios e dos milhares de soldados sérvios que também morrem neste conflito. Verdadeiros crimes de guerra, em alguns casos. Sim, a tática da guerra... A guerra é tipicamente criminosa, quer dizer, porque não há uma distinção entre populações civis e militares, quer dizer, isto está tudo misturado e, portanto, há sempre a possibilidade de argumentar, nós estávamos a atacar um alvo militar, de facto, é uma população civil. Porquê? Porque esta guerra, de facto, cada um dos lados, como eu referi há pouco, o que eles estão a fazer é ocupar território e depois expulsar as populações que não se identificam com eles desse território. Queimando-lhes as casas, atacando-os e às vezes matando-os também. Há grandes massacres, como o massacre de Srebrenica, em que 8 mil homens e rapazes bósnios muçulmanos são executados pelas milícias sérvias. É um massacre, uma coisa terrível, quer dizer, que deixou a Europa estupefacta. Já ninguém... Reparem, nós estamos na década de 90, tínhamos saído da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria houve sempre aquele medo enorme de uma guerra nuclear na Europa, mas de facto não tinha havido conflitos, não tinha havido guerras na Europa. Os conflitos que tinha havido tinham sido conflitos localizados, 1956, na Hungria, em Budapeste, a invasão soviética que é resistida na capital, portanto tinha havido aí combates, mas dentro do perímetro urbano e por poucos dias. Portanto, basicamente a Europa tinha julgado que tinha deixado as guerras para trás em 1945. E na década de 90 aqui está a descobrir não apenas a guerra, mas o lado pior da guerra, isto é, o massacre, a limpeza étnica, as perseguições de populações, tudo aquilo que era identificado com a Segunda Guerra Mundial e que se julgava que a Europa tinha ultrapassado, tinha deixado para trás, fazia parte de uma fase primitiva, bárbara da Europa, mas que, enfim, na década de 90 éramos todos civilizados e não seríamos capazes de fazer isso. Não, éramos capazes, enquanto europeus, éramos perfeitamente capazes de fazer isso. Portanto, há uma grande sensação internacional e depois uma coisa pior. Há também na década de 90, por exemplo, em termos da União Europeia, uma espécie de... que é um momento de aprofundamento da União Europeia. Reparem, com o Tratado da União Europeia e depois com o processo que vai dar origem à moeda única, é tudo da década de 90. Tratado de Maastricht, 92, a ideia de uma integração maior da Europa. Ora, o que a guerra da Jugoslávia, as guerras, aliás, da Jugoslávia fazem é mostrar fissuras, divisões na União Europeia. Porquê? Porque as várias potências europeias, todas se horrorizam com a guerra, todas querem a paz, mas começam há ali uma parcialidade em relação a uns lados em relação a outros. E que tem a ver com antigas solidariedades históricas também. Por exemplo, a Alemanha nitidamente tem ali um fraquinho pelos croatas e pelos eslovenos, que faziam parte do Império Austro-Húngaro, que tinham estado até com a Alemanha, enfim, é verdade, a Alemanha nazi, mas tinham estado com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A França nitidamente tem alguma parcialidade, embora depois se condene, porque os sérvios são os responsáveis, de facto, pela maior parte das atrocidades cometidas, mas, apesar de tudo, em França há uma certa parcialidade pela Sérvia. A Sérvia tinha sido uma aliada importante da França na Primeira Guerra Mundial, tinha estado ao lado da França para combater a Alemanha. Portanto, há ali uma memória ainda partilhada. E, claro, a Rússia, que está nitidamente ao lado da Sérvia e recente as intervenções ocidentais que a partir de 93, 94, 95 vão todas contra a Sérvia. Uma vez que a Sérvia está em vantagem militarmente, está a cometer a maior parte das atrocidades, por exemplo, em Sarajevo está a ser bombardeada, está a ser atacada por um exército sérvio, de milícias sérvias que cerca a cidade e que está a cometer a matar gente lá dentro. E, portanto, quando as Nações Unidas
pedem finalmente à NATO, e tem de ser a NATO, isto é, não é a União Europeia, julgava-se que era uma guerra que iria ser resolvida pela União Europeia. A União Europeia não é capaz, tem de ser os Estados Unidos através da NATO. Porquê? Porque a União Europeia não está suficientemente unida em relação à questão da Jugoslávia. Portanto, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos intervêm militarmente e quando têm de usar a força, usam-na mais frequentemente, ou quase sempre, contra os sérvios. Contra a artilharia sérvia, contra que está à volta de Sarajevo, para obrigar os sérvios a afastarem-se de Sarajevo. Isto não quer dizer que não haja atrocidades também cometidas pelos outros lados contra populações sérvias. As atrocidades são cometidas... Toda a gente comete atrocidades contra toda a gente. O que acontece é que os sérvios, como estiveram em vantagem durante mais tempo, tem o apoio da Sérvia, tem o apoio do antigo exército jugoslávio, que na prática ficou do lado da Sérvia, tornou-se um exército sérvio. Portanto, os sérvios, nas várias frentes de guerra, na Croácia, na Bósnia, têm muito mais material de guerra, têm muito mais apoio do que qualquer outro lado. Sendo eslavos, os russos têm para com eles uma e cristãos ortodoxos também. E cristãos ortodoxos, portanto, têm... A Grécia, por exemplo, é outro país da União Europeia que não consegue condenar bem a Sérvia. Também porque cristão ortodoxo, antigas solidariedades contra o Império Otomano, quer dizer, tem ali uma ligação. Os sentimentos dos Balcãs supostamente duram até aos dias de hoje. Sim, no caso da guerra também da Ucrânia, não é? Foram enfocados, essa intervenção da NATO é frequentemente enfocada pelo próprio Putin. É um dos momentos na Rússia pós-comunista, e até que coincide com problemas, enfim, com graves problemas na Rússia de Yeltsin, que é o presidente na altura, é visto como digamos, como uma demonstração de fraqueza da Rússia. A Sérvia era tradicionalmente um protegido da Rússia. Aliás, a Rússia tinha entrado na Primeira Guerra Mundial para proteger a Sérvia quando é atacada pelo Império Austro-Húngaro em 1914. E ver a Sérvia a ser atacada pela NATO e não fazer nada é humilhante. Unidos, tem uma dimensão humilhante. Falaste de crimes de guerra, sim. O Conselho de Segurança das Nações Unidas estabeleceu logo em maio de 1993 um tribunal para examinar os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade na Jugoslávia, o Tribunal Criminal Internacional para a antiga Jugoslávia, que é estabelecida em Haia, na Holanda, e que vai acusar cerca de 160 indivíduos por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Um deles é o presidente sérvio Slobodan Milosevic, mas também vários comandantes militares sérvios, e Slobodan Milosevic acaba por morrer, aliás, em Haia, em custódia, isto é, preso às ordens do Tribunal Militar. Ainda há depois de 95, 96, ainda há uma guerra que de alguma maneira faz parte desta guerra, que é a guerra do Kosovo, a região da Sérvia onde há uma maioria albanesa. Essa maioria albanesa em 98, 99 tenta se tornar independente, é atacada pelos sérvios. A NATO desenvolve então uma campanha aérea contra a Sérvia para, enfim, impedir aquilo que eram as atrocidades que o exército sérvio estava a cometer na Albânia, embora também haja forças albanesas a cometer atrocidades contra a população sérvia. E isso é mais um outro fator digamos, a agravar a Rússia contra o Ocidente nessa época. Portanto, sim, é uma guerra que tem a ver com a atualidade, não apenas porque se passou há pouco tempo, mas é causa de muitas, enfim, creio que terá contribuído, no caso da Rússia, para uma certa visão do mundo que existe agora, de uma Rússia cercada, atacada. Veio muito destas guerras na Jugoslávia. Muito bem. Na antiga Jugoslávia. Nós temos mais uma pergunta de um ouvinte sobre a guerra, mas de uma guerra que ocorreu há 260 anos, é um bocadinho mais velha. Nós já falámos da Guerra Fantástica, em junho do ano passado, chama-se mesmo assim, Guerra Fantástica, no episódio 103 de E o Resto é História, mas o ouvinte João Moreno regressou à questão por um outro ângulo, que me parece bem interessante explorar. Diz ele: gostaria de perguntar a Rui Ramos porque é que a invasão espanhola de Portugal em 1762, portanto no século XVIII, durante a Guerra dos 7 Anos, é um facto tão esquecido da nossa história, apesar da vitória portuguesa. Custa-me a entender, diz o João Moreno, como algo quase igual aos acontecimentos das invasões francesas e tão próximo temporalmente, tenha tratamento tão diferenciado. Porque é que todos sabemos quem é o Duque de Wellington e não fazemos ideia de quem é o Conde Lippe, de quem Wellington herdou a estratégia.
Rui, entre maio e novembro de 1762, espanhóis e franceses invadiram efetivamente 3 vezes Portugal, menos de meio século antes das invasões francesas. Porquê é que nós falamos tanto das invasões francesas e tão pouco das invasões espanholas, quando até existe, de facto, uma tendência para privilegiar as nossas vitórias às nossas derrotas? Enfim, algumas derrotas também são comemoradas. Estou a lembrar-me de Alcácer Quibir, a batalha de 1578 em Marrocos, em que morreu o rei Dom Sebastião, e que também é uma das batalhas mais enfim, não vou dizer comemorada, mas lembrada, conhecida. Lembrada, conhecida. Mas penso que até mesmo esta derrota lembrada de 1578 tem a ver com o que me parece ser um dos critérios que torna relevantes as guerras do passado para os portugueses de hoje. Quais são, de facto, por exemplo, as guerras de que nós temos memória? Quer dizer, enfim, que não são só aquelas que os historiadores conhecem. Certo. É aquelas que que alguém que minimamente... tenha alguma educação tem uma ideia. Geral, é as guerras da Reconquista, Dom Afonso Henriques, do século XII, XIII, portanto a Reconquista, aquilo que se chama a Reconquista, isto é, a conquista cristã daquilo que vem a ser o Reino de Portugal. Depois é Alves Barrota, 1385, a Guerra do Mestre Davis com Castela. São depois as guerras da Restauração, que seguem em 1640, a restauração de Portugal, entre 1640 e 1668. Podemos ir pelos monumentos, não é? Exato, eu sim, podemos ir pelos monumentos. Temos o monumento a Dom João I na Praça da Figueira, enfim, temos o monumento ao Dom Afonso Henriques no Castelo de São Jorge, que copia o de Guimarães. Depois temos o monumento a Dom João I na Praça da Figueira, o rei, armado a cavalo. E reparem, nós não temos muitos monumentos a reis em Lisboa, portanto isto é especial termos esta figura militar na Praça da Figueira, em Lisboa. Depois temos um monumento aos restauradores de 1640, na Praça dos Restauradores, no fim da Avenida da Liberdade. Depois temos um monumento na Rotunda de Entre Campos aos resistentes contra as invasões francesas, de 1807 a 1808 e anos seguintes. E depois temos outras guerras que também nos lembramos. Temos as guerras liberais de 1832-34, e aí temos monumentos a vários dirigentes militares liberais dessa campanha. O Dom Pedro... Dom Pedro IV de 1826, mas em 1832 é o Duque de Bragança, é o comandante do Exército Liberal, está no Rossio, lá no alto daquele pilar muito grande, muito elevado. Temos o Saldanha, o Marechal Duque de Saldanha na Praça do Saldanha, temos o Duque da Terceira no Cais de Toré e o Marquês de Sá da Bandeira na Avenida 24 de Julho, Avenida 24 de Julho, que comemora o dia em 1833 em que o Exército Liberal entrou em Lisboa. E depois, que outras guerras é que temos comemoradas em Lisboa? A Primeira Guerra Mundial. Certo. O monumento aos combatentes da Primeira Guerra Mundial a meio da Avenida da Liberdade. Há monumentos aos combatentes, eu iria dizer, em quase todas as capitais de distrito portuguesas e muitas outras cidades, e as que não têm, têm Avenidas dos Combatentes, Praça dos Combatentes e por aí fora. E para isso é a Primeira Guerra, não é? É a Primeira Guerra Mundial, 1914, a vez dos combatentes, os combatentes da Primeira Guerra Mundial. São sempre... Porque houve uma campanha de construir estes monumentos na década de 30. E depois temos as guerras que uns dizem coloniais, outros dizem da África, da década de 60, 1961, 1974. E aí temos aquele monumento aos mortos dessa guerra em Belém. Ora, o que é que têm estas guerras? São as guerras que estão assinaladas, digamos, pelos monumentos em Lisboa. Eu acho que tem duas coisas. Umas delas são guerras de definição da independência nacional. Aos Barrota, por exemplo, a independência em relação a Castela. Os restauradores, claro. As invasões francesas também, a independência nacional, são guerras de independência, são guerras em que se julga ter estado em causa a existência da nação como Estado independente. Certo. Portanto, esteve isso em causa, foi defendido e a independência nacional foi afirmada. As outras são guerras associadas às origens dos regimes políticos. As guerras de 1832-34, associada à monarquia constitucional, ao Estado liberal do século XIX. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra importante para a Primeira República,
É uma guerra em que a República entrou e que definiu muito a República, a política republicana, portanto, está muito associado à República. E depois as guerras da África, num certo sentido, explicam o 25 de Abril, nas origens, a queda do Estado Novo e o começo da democracia, em 1974. Portanto, são estas as guerras que nos importam. Agora, de facto, além destas, há muitas outras, como o nosso ouvinte chamou a atenção. Bem, há muitas outras guerras. Não vou fazer aqui a lista, obviamente, a lista completa, mas podemos lembrar-nos das guerras do rei Dom Fernando contra Castela nos anos 1370, portanto, antes do mestre Davis. Das guerras de Dom Afonso V com Castela também, no século XV. Depois, na participação portuguesa nestas guerras globais europeias do século XVIII, e digo globais porque eram guerras que envolveram quase todas as primeiras guerras mundiais. Não é? Todas as grandes potências, a Inglaterra, a França, etc., como a Guerra da Sucessão Espanhola de 1701-1714, já falámos dela aqui também, porque um exército português, o exército do Marquês de Minas, ocupou Madrid em 1706, portanto, falámos aqui dessa ocasião. E falámos com aquela certeza que a maior parte das pessoas não faz a menor ideia. Não fazem a menor ideia. Repare, isto podia ser uma grande Portugal vitória. Madrid, não é? Podia ser uma grande vitória e que está esquecida. Portanto, não é só as vitórias que são lembradas. Esta é uma vitória, enfim, é uma vitória efêmera, mas foi uma vitória e foi esquecida. E depois a participação portuguesa na Guerra dos 7 Anos, de 1756-1763, e que é a tal invasão de 1762, a Guerra Fantástica de que falámos aqui, e em que Portugal, como aliado da Inglaterra, foi invadido por um exército franco-espanhol, franceses e espanhol. Antes mesmo das invasões francesas, ainda tivemos as guerras da Revolução Francesa, em que forças portuguesas de 5 mil homens combateram na fronteira entre a Espanha e a França, durante a chamada Guerra do Roussillon, ou Guerra dos Pirineus, entre 1795 e 1797. Portanto, um exército importante de 5 mil homens portugueses esteve a combater aí contra os franceses ao lado dos espanhóis. Portanto, o que é que têm estas guerras? Agora pergunto-se, o que é que têm estas guerras que eu estive enumeradas, de Dom Fernando no século XIV, as de Dom Afonso V no século XV, agora estas todas? Elas parecem guerras dinásticas, guerras diplomáticas. Não são guerras em que a independência nacional tivesse, na história, causa, na narrativa histórica, tivesse sido considerada em causa. Portanto, são guerras que parecem são guerras de um bocadinho de opção dos governos, das dinastias até. No caso do Dom Afonso V, ele quer ser rei de Castela e, portanto, envolve-se ali naquela política, uma tentativa de afirmar os seus direitos ao trono de Castela. Eles faziam-no através de casamentos entre as famílias reais, para ver se a coroa acabava por ficar para um determinado lado, e outras vezes através de violência. Aliás, é assim que em 1580 Filipe II acaba por se tornar rei de Portugal, por duas vias. Isto é, por um lado, é o herdeiro, mas por outro lado também tem o exército para invadir Portugal e ocupar Portugal. Portanto, o Dom Afonso V tinha tentado fazer o contrário, enfim, por outras vias, 100 anos antes. Agora, estas guerras, de facto, são importantes. Por exemplo, as guerras do século XVIII. As guerras do século XVIII foram fundamentais porque foi também aí que se definiu, por um lado, a monarquia portuguesa, por outro lado, também as relações internacionais do Estado português. É, por exemplo, aí que se consolida a aliança com a Grã-Bretanha, que é uma aliança fundamental depois no século XIX e no século XX. Isto é, define a integração de Portugal no concerto das nações europeias. Portugal entra como um protegido, é um país protegido da Grã-Bretanha, em que, portanto, as outras potências europeias sabem que conflitos com Portugal podem tornar-se rapidamente conflitos com a Grã-Bretanha. E, portanto, era a nossa NATO. Tentam... Era um bocadinho, quer dizer, era a proteção, quer dizer, era uma garantia, não funcionava sempre. Em 1801 a Inglaterra não dá grande ajuda direta, mas em 1807 e 1808, por exemplo, em 1808 enviam um exército para Portugal. É verdade que tem interesse em combater os franceses, mas está aqui. E depois, na década de 1820, por exemplo, frequentemente os governos britânicos em público declararem que garantem as fronteiras portuguesas na Europa. Certo. Isto é, garantem as fronteiras portuguesas estão garantidas pela Grã-Bretanha. Isto dissuade, não é por causa disso que outros países
enfim, por exemplo, a Espanha não entra em aventuras em Portugal, é também porque está enfraquecida, não se pode permitir uma coisa dessa, mas é mais um fator dissuasivo ali, e é também um fator de garante, e é um fator que de alguma maneira entra numa certa identidade nacional, porque digamos que foca o país muito no Atlântico. Estamos a falar a Inglaterra ou a Grã-Bretanha, estou a usar os dois termos, dizia-se Inglaterra em Portugal tradicionalmente, não se dizia Grã-Bretanha, o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda no século XVIII ou no século XIX. É a grande potência marítima. E, portanto, Portugal, perante as potências continentais, está aliado a uma potência marítima. E quando a Inglaterra deixa de o ser, passa a ser os Estados Unidos. A partir da Segunda Guerra Mundial, Portugal também se aproxima dos Estados Unidos outra vez. Isto é, tem uma tendência para estar com essas potências marítimas, até pelos interesses que tem no Atlântico Sul, no Brasil até 1822 e depois em África, enfim, com Angola, na costa ocidental da África. Portanto, também são guerras que, de alguma maneira, definem o Estado português e definem também a nação portuguesa. Mas, de facto, não entram naquela narrativa de a independência está em causa, vamos defender a independência. E, portanto, são talvez menos lembradas. E também têm histórias mais complicadas, diplomáticas. Quer dizer, são as guerras, umas são as guerras para a raia miúda, outras são as guerras para os historiadores. Não é? São as guerras para os historiadores. Muito bem, nós voltaremos para a próxima semana com esta conjunção que nós temos aqui, que é misturar a raia miúda com historiadores. Até lá.